Eles vieram de tão longe, traziam consigo medo. As incertezas eram suas companheiras desde cedo. Traziam o sofrimento antecipado dos seus receios e as dores dos açoites, que já sentiam nos navios. Mal chegavam, já eram analisados como animais, vendidos como meras mercadorias, artigos banais. Trabalhavam duro e sofriam o peso da escravidão. A cada chicotada e a cada açoite, a dor da solidão. A cada ano, as esperanças da liberdade se dissipavam. Os seus filhos nasciam e naquele regime continuavam. Enquanto os mais velhos as dores do flagelo sofriam, os ecos da noite nos traziam os sons dos que gemiam. Ao longe era refletida desses ecos a repercussão, e o reflexo do som trazia forte dor da servidão. Pelo negro, no nosso país, através da escravidão, de terras longínquas, a saudade do seu natal torrão. Mais navios negreiros, que aportavam e a história se repetia. Movimentos no Brasil, a escravidão, aos poucos, se extinguia. Castro Alves, o poeta abolicionista, que os seus ideais escrevia, Vozes da África, Navio Negreiro, Os Escravos, primeira poesia. O poeta abolicionista marcou época com sua primeira poesia, mais um nordestino que, com força e garra, nascido na Bahia. Seus estudos de Direito na Faculdade de Recife realizaria e o seu grande apogeu no Rio de Janeiro ele consolidaria. 20 anos se passaram após a morte do grande poeta, para se realizar seu almejado sonho, seu grito de alerta. Decretada extinta a escravidão, e o grande Brasil desperta. Na Lei Áurea está implícita a nobreza da alma do poeta. Acho que o senhor está com o microfone mutado. Pronto. Boa noite a todas, todos e todas. E mais um evento do nosso projeto de extensão Direitos Humanos, Arte e Ciência. E hoje, em razão da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, a gente vai ter um evento muito especial com a professora Juliana Evangelista e com o professor Marcos, que é conhecido também como Marcão aqui na região, Marcão da Capoeira, que deve estar com a gente daqui a pouquinho. Atrasou um pouquinho, mas com certeza ele está chegando aí, tá? Esse evento vai ser mediado pelo professor Lincoln e pelo nosso aluno Felipe, que farão toda a condução do diálogo, do bate-papo, da roda de conversa, que vai ser muito interessante, que a gente vai entender um pouco mais dessa importância do maracatu, da arte de matriz afro, como a capoeira também, que o Marcão vai falar, na luta, na resistência, na formação de consciência, tanto daqueles que conhecem bem a cultura negra, como, sobretudo, daqueles que não a conhecem. E, com certeza, a Juliana, que está lá em Portugal, né, muito querida por nós, vai contribuir muito com isso, e o Marcão, assim que chegar, também. Tá? Então, fique à vontade aí, Lincoln, Felipe, para dar prosseguimento a essa nossa atividade. Boa noite a todas aí, todos. Vamos continuar com o nosso evento. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Bem, pessoal, é uma honra, um prazer aqui para a gente poder estar junto com a Juliana Evangelista aqui. É uma aluna que mora no nosso coração. Não é uma aluna, né? É a nossa palestrante. É uma pessoa uma grata amiga, antes de qualquer coisa, né? Uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conhecer a trajetória, de admirar muito a trajetória dela aqui em São João. Uma pessoa que, acima de tudo, ao meu ver, sempre cultuou assim, a cultura popular, uma pessoa muito generosa, que foi nossa aluna da pós-graduação. Nós estamos aí no aguardo do professor Marcos também, que deve estar chegando, né? Ele deve estar chegando daqui a pouco, vamos aguardar um pouquinho. Mas, enquanto isso, nós vamos ter a oportunidade de conversar com a Juliana. A Juliana, ela fez conosco, então, como a gente estava falando, né, a pós-graduação aqui com a gente, em Humanidades, e ela agora está fazendo o mestrado dela em Portugal.
inclusive levando, né, para além mar, digamos assim, essa expressão tão bonita da cultura brasileira, né, da cultura de origem negra brasileira para a Europa. Quer dizer, eu acho que não é pouca coisa. Então, Ju, nós temos aí algumas perguntas. Eu e o Felipe, a gente formatou algumas perguntas, mas eu acho que antes das perguntas, seria legal se você pudesse dar um pouco do seu depoimento. Eu acho que acerca do maracatu, acerca dessa expressão tão rica, né? Acho que você tem assim uma paixão, um envolvimento muito forte com isso. E antes da gente te fazer questões gerais, talvez você tenha um depoimento, com certeza você tem um depoimento próprio para nos dar acerca dessa expressão. Eu queria te deixar à vontade nesse primeiro momento para você falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, sobre essa questão. Fique totalmente à vontade, Juliana. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Lincoln. Boa noite, Felipe. Boa noite, professor Hélio. E eu estou muito feliz de participar dessa conversa, desse bate-papo hoje sobre a importância da cultura para a formação e para o fortalecimento da consciência negra, porque eu sou uma prova de que a arte conduza a um pensamento diferente sobre as realidades sociais e políticas, né, nas quais a gente está inserido. Bom, como o professor disse, eu estou fazendo mestrado agora em estudos literários, culturais e interartes na Universidade do Porto, e a minha área de pesquisa é a área de literatura comparada, e eu vou fazer agora um estudo sobre literatura brasileira e literatura moçambicana, que vai estar saindo aí agora ao final do meu curso, né, do mestrado. Mas eu tenho uma história na cultura popular que começa um pouco depois de 2010, quando eu conheço a percussão, né, os instrumentos de percussão brasileira, e vou me aprofundar nessa grande paixão e vou conhecer através desses instrumentos o maracatu, né? Maracatu de baque virado, que é uma manifestação de matriz afro-brasileira que me arrebatou, né? Então eu fui arrebatada pelo maracatu. É mais assim uma coisa que o maracatu me escolheu e do que eu escolhi o maracatu. É mais próprio dizer que eu fui escolhida, porque as pessoas do maracatu, a própria manifestação em si me acolheu de uma forma muito especial. E aí eu fui aprofundando também os meus estudos em música, em arte e educação, em cultura afro-brasileira, e fundei um grupo em 2017, que foi o BAC São João, que teve 4 anos de existência em São João da Boa Vista, e em 2019 eu fui fazer a especialidade em Humanidades no IFSP, aí do campus de São João, e, paralelamente ao grupo, eu fui aprofundando esses meus estudos sobre a cultura afro-brasileira, né? Nós tivemos, durante a especialização, muitas oportunidades de fazer pesquisas, por exemplo, com o professor Lucas Fuini, a gente fez as pesquisas sobre os movimentos negros. Com o professor Lincoln, a gente fez as pesquisas sobre a eugenia no começo do século XIX, e aí, aos poucos, eu fui formatando um conhecimento muito mais aprofundado sobre a trajetória do povo negro e a importância de se inserir todo o conhecimento acumulado para se compreender a realidade hoje, como ela se apresenta a nós, né? Então, a gente tem, por exemplo, pautas como as cotas raciais, a discriminação, a gente tem também um crescimento grande da representatividade negra na arte,
e das artes negras, a gente tem toda a discussão sobre diáspora, tem toda a discussão sobre a representatividade dos negros na política, e essa discussão vem crescendo agora já sem controle, né, vamos dizer assim. A gente chegou num ponto em que essa discussão ela vai ser cada vez mais frutífera, né? E a gente entender o que aconteceu ao longo da história e a importância da cultura nessa história, né? Porque a gente compreende que a gente só tem hoje a história do negro sendo contada por conta da cultura, né? Então, é um assunto bastante complexo, assim, para a gente falar em poucas palavras, mas é isso, né? Então, vou esperar as perguntas agora do professor. E salve, mestre Marcão! Boa noite, bem-vindo aqui na nossa roda de conversa. Acho que vou passar a palavra agora para o Marcão, então. Está com o microfone desligado, mestre. O seu microfone está desligado, Marcão. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação imensa a gente estar batendo esse papo cultural aqui. Enfim, prazeroso estar aqui falando com vocês. Mas eu devo avançar na minha apresentação, devo... Marcão, é o seguinte, primeiramente, antes da pergunta do Felipe, eu vou fazer a mesma questão que eu fiz aí para a Juliana. Primeiramente, é uma honra para nós a sua presença, viu, Marcão? Você me ouve bem? Marcão, você me ouve? Oi. Você me ouve bem, Marcão? Tá me ouvindo? Está um pouquinho baixo. Ai, caramba. Está um pouquinho baixo. Olha só que doideira. Caiu. Eu caí aqui da live. Tenta entrar de novo, Marcão. Eu vou fazer isso. Isso, tenta entrar de novo. Eu caí da live. Capoeirista cair é normal, faz parte. Capoeirista cai e levanta, né, Marcão? Faz parte do processo. Tá me ouvindo agora? Está um pouquinho baixo o meu som, mas pode falar. Então, Marcão, é o seguinte, como a gente falou para a Juliana, primeiramente é uma honra te receber aqui, viu? Você é uma pessoa que sempre nos honra muito com a sua presença aqui no campus, viu, Marcão? Tá? O que a gente perguntou para a Juliana, queria te perguntar também, é um pouco sobre a sua trajetória com relação à capoeira. Como que ela apareceu na sua vida, como que ela surgiu, e que, se você quiser fazer uma pequena explanação acerca disso, que depois vão ter algumas perguntas mais pontuais. Então, fica à vontade aí para a sua primeira apresentação, meu amigo. Então, lá vai. Entendi. Muito bem. A capoeira entrou na minha vida ainda, eu bastante menino ainda, né? Numa oportunidade, certa vez, eu menino, num programa de televisão, eu vi uma apresentação de capoeira. Isso me chamou muita atenção. Uma criança de mais ou menos 7 anos, 8, entre 7 e 8 anos, eu vi uma apresentação de capoeira. E aquilo me chamou muita atenção. E o esporte sempre foi a minha prática, minha praia sempre foi a prática esportiva. E certa vez, eu terminando, um menino de mais ou menos 14 anos, terminando uma partida de futebol no campo do Palmeiras, aqui em São João da Boa Vista, eu disse ao meu irmão mais velho, ao invés da gente ir para casa, vamos tomar um sorvete, depois a gente vai para casa. Ele não queria muito, mas eu acabei convencendo ele a me levar a tomar esse sorvete. E, para minha felicidade, quando a gente chega na Praça Joaquim José, estava acontecendo lá uma roda de capoeira. As pessoas eram desconhecidas, né? As pessoas que estavam presentes naquela roda eu não os conhecia. Mas aí eu logo já fui me interagindo com aquele grupo, que isso sempre me chamou a atenção, já fui perguntando onde seriam as aulas e aquela coisa toda. Enfim, me apaixonei pela capoeira naquele momento, né? E aí, logo passou-se, eu acho que mais ou menos uns 3 meses, a gente já iniciou o processo de fazer capoeira.
E nós iniciamos, e a capoeira iniciou. Ou seja, eu ainda menino, essa capoeira veio para mim e eu nunca mais deixei a capoeira. Acabei fazendo capoeira aqui, o professor acabou indo para Poços de Caldas e nós acompanhamos ele e tal. Acabei indo estudar em Poços para que eu pudesse fazer capoeira. E a capoeira deixou de existir mais ou menos um ano e pouco. Ele saiu das nossas vidas, o nosso professor saiu das nossas vidas, mas eu não desanimei. Fiquei articulando e dali um tempo eu consegui encontrar a capoeira em São Paulo. Uma das pessoas que estavam presentes nessa roda dava aula lá em São Paulo, que era o então mestre Melo, da Associação de Capoeira Melo, e eu pude continuar os trabalhos de capoeira lá em São Paulo. Me formei na Pompeia e vim para São João, e sempre atuando na capoeira aqui em São João da Boa Vista, né? Isso, eu dou aula de capoeira desde os anos 80, né? Me formei em 82 como professor de capoeira. Foi a partir da capoeira que eu fui fazer educação física e depois ciências sociais. Então, a capoeira, ela me botou em contato com uma galera muito interessante. Eu acabei fazendo educação física, fazendo ciências sociais, enfim. E a capoeira sempre se manteve aqui em São João, né? Ela sempre se manteve. E eu, não apenas a capoeira, mas ligado à questão de grupos culturais, como o maculelê, a puxada de rede. Aí agora, recentemente, a Juliana trouxe o maracatu para a gente, enfim. Eu sempre ligado. Nós criamos aqui também, um pouquinho antes do maracatu, um grupo que fazia samba de roda, né? O samba do recôncavo baiano, né? O samba de roda, fazia maculelê, fazia puxada de rede e a capoeira. Logo em seguida que esse grupo foi ficando difícil, os trabalhos, aí logo chegou o trabalho do maracatu, que eu também fiquei apaixonado. Eu sabia da existência do maracatu, mas a gente nunca tive a oportunidade de participar, né? Mas, enfim, aí a pandemia que nos deu uma congelada, aí a Juliana resolveu nos abandonar, aí, enfim. Mas eu sempre estou ligado a essa questão dos grupos de cultura, sou extremamente apaixonado nessas áreas e me dedico mesmo, me viro aqui para que a gente possa estar conduzindo esses trabalhos. E agora, a questão, desde 2012, eu sempre fiz a capoeira, ela pode ser vista como de três maneiras. Ela pode ser vista como capoeira de Angola, capoeira contemporânea e regional. E eu me encantei com a capoeira regional e, enfim, acabei buscando esses espaços. E desde 2012, né, que vai fazer agora quase 20 anos, né? Desde 2012, 2012, isso mesmo, vai fazer 10 anos que a gente está ligado à escola Filhos de Bimba de Capoeira. Essa escola tem sede em Salvador e ela tem um trabalho magnífico, principalmente no que tange essa coisa da inserção de periférica. A periferia, ela tem dificuldade. O Estado não está lá, no caso, as prefeituras, tem muita dificuldade para estar nesses espaços, e a capoeira, ela chega com muita facilidade. Ela insere esses grupos de forma... E não apenas isso, mas a capoeira regional, a capoeira Filhos de Bimba, ela tem um compromisso extenso, mas é um compromisso gigantesco na formação mesmo de pessoas, né? Ela trabalha buscando a formação dessas pessoas, tanto que hoje em dia nós temos aí na Europa um volume grande de meninos da periferia de Salvador, meninos que saíram do que a gente chama de cabeça do porco, lugares difíceis mesmo. A capoeira regional tem contribuído e tem transformado. Hoje a capoeira regional está na Europa, está modificando, porque ela está ligada à questão da cultura, porque cultura, ela tem uma questão muito significativa, né? E esses modelos, e o modelo capitalista é muito hábil para impedir que as pessoas acessem
a cultura popular? Porque eu pude observar isso ficou nítido para mim, que se o banco escolar não dá essa oportunidade, não cria essa possibilidade, a cultura popular, e a Juliana sabe do que eu estou falando, ela está ligada a grupos de cultura no Nordeste, e ela sabe que tem pessoas que porcamente sabem ler e escrever, mas conseguem viajar para a Europa, levar um conhecimento gigantesco, e são donos de um conhecimento imenso nas respectivas áreas da cultura popular. Então, eu vejo que se o banco escolar fica difícil, se o Estado se nega, o esporte não chega lá, a cultura popular ela consegue fazer essa ponte e transformar essas vidas. Então, eu estou ligado a esse grupo, que essa escola, na verdade, não é nem grupo, porque grupo é uma coisa que visa muito essa ideia do mercado, essa ideia capitalista. Então, nós somos lotados, eu sou lotado na escola Filhos de Bimba, escola de capoeira. Enfim, essa escola, ela realmente tem um compromisso, e nós agora, eu estou, como eu disse, ligado à escola desde 2012, e agora eu vou fazer em junho, no mês 6 de 2022, eu vou fazer uma avaliação lá, para que realmente eu passe a compor a estrutura da escola mesmo, enfim, e passo a ser um capoeirista regional de fato, né? Então, nós estamos nos organizando para que isso aconteça, é uma avaliação uma formatura que vai acontecer lá, e nós estamos trabalhando, treinando para isso, né? Desenvolvendo uma série de movimentos aqui, para que a gente faça isso. E tem o trabalho que a gente desenvolve aqui no nosso dia a dia. Agora, nesse pós-pandemia, nós estamos retomando aos poucos aí, nós estamos conseguindo conduzir esse trabalho. Eu acho que a minha história na capoeira, ela é antiga, ela não é de hoje, e a partir da capoeira eu pude acessar a cultura popular, da qual eu sou encantado e não abro mão. Viu? Ô, Marcos, perdão, desculpa te interromper, mas é o seguinte, é que nós vamos continuar nessa conversa, que está muito interessante, é que nós vamos ter agora a palavra do Márcio, representando a nossa direção, tá? Para somente dar uma palavra aqui para a gente, representando a direção da escola, e a gente já retorna para a nossa entrevista, tá? Por favor, professor Márcio, fica à vontade. Oi, boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, Márcio, perfeito. Então tá bom. Pessoal, embora não tenha tantas palavras para falar nesse momento, e peço encarecidamente, não consegui estar, né, no momento inicial, saí de uma reunião agora, às 18h45, e aí o Lucas me passou para eu entrar, eu falei, não, eu consigo, mas não me perdoa, não consegui. Mas com grande prazer estou aqui, e representando o nosso Instituto Federal, nessa semana, né, de consciência negra, é extremamente importante que estamos discutindo esses assuntos, que é tão importante nós estudarmos isso para entender essas questões, mas e não ficarmos preocupados, ou não deveríamos mais nos preocupados com a situação em pensar nas coisas que ainda estão acontecendo em pleno século XXI. Então, eu não tenho muita base para falar disso, mas eu entendo que nós não deveríamos mais estar discutindo preconceito, não deveríamos mais estar discutindo essas partes que menosprezam, tá? e dificultam a vida nessa semana de consciência negra. O WhatsApp não para aqui, desculpa. E por outro lado, e é da escola. E, por outro lado, é interessante que eu vi da Juliana, do Marcão, que isso, embora da cultura, mas que é levado para o mundo inteiro, né? De certa forma, levado para o mundo inteiro. E seria importante que e isso a gente já discutiu muito isso na questão dos currículos de referência, para ter nos nossos currículos essa parte do estudo de toda a questão da consciência negra, mas a história.
Por que que leva até essa situação, na situação que nós estamos hoje, e melhorar, né? Não deveria discutir aquilo que eu falei antes, mas melhorar ainda mais e melhorar cada vez mais todos os tipos de oportunidades, porque não faz sentido, em pleno século XXI, ainda sofrermos essas questões de diferença. Gente, muito obrigado. Lincoln, parabéns por mediar aí o evento, e obrigado pelos participantes, e principalmente aos palestrantes, o Marcão e a Juliana. Um abraço a todos, e o Instituto Federal está sempre aberto para vocês. Muito obrigado aí, Márcio, pelas palavras. Viu? Só antes de passar a palavra para o Felipe, eu só queria esclarecer, Felipe, rapidamente, que esse evento, ele, na verdade, no contexto aí da Semana de Consciência Negra, né, ele, na verdade, é uma parceria que se estabeleceu entre o Projeto de Extensão e Direitos Humanos, né, capitaneado pelo professor Hélio Rios, juntamente com uma parceria que se estabeleceu com a coordenação de extensão da nossa escola, né, juntamente com a coordenação do sócio-pedagógico. Então, houve uma parceria desses 3 setores, o que viabilizou esse projeto. Então, agora o nosso querido aluno Felipe Courel vai fazer as suas indagações para os nossos entrevistados. Felipe. Boa noite, Ju. Boa noite, Marcão. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês, um prazer. E eu adorei a história de vocês dois. Estava ouvindo aqui, achei muito legal. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Ju sobre o maracatu. Então, o maracatu, ele se originou no estado de Pernambuco. E hoje há registro da prática do movimento no Brasil inteiro, até mesmo em outros lugares do mundo, assim como você levou o maracatu para outro continente. E se você pudesse, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a forma como você vê essa expansão do maracatu e também das outras formas de expressão de origem afro. E se você puder comentar sobre como foi praticar o maracatu em Portugal, como que foi isso? Felipe, obrigada pela pergunta. É uma pergunta bem complexa e bem extensa de se responder, porque tem a ver com a resistência, né? Tem a ver com a forma como a cultura é importante, como o Marcão estava falando, né? Mas vamos tentar formatar aqui um raciocínio. Eu acabei de chegar aqui em Portugal, na verdade, Felipe, faz mais um mês e meio, mais ou menos, que eu estou aqui em Portugal, e eu já estou começando a formar um grupo de maracatu aqui, porque tem pessoas que são interessadas, pessoas que já prepararam, né, o terreno antes de mim, então eu conheci algumas pessoas que já estavam levando adiante a ideia de ter um maracatu aqui, e é bastante interessante, porque o maracatu é uma forma de cultura que, como você disse, se espalhou pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, né? Por quê? Porque ele traz consigo a história de resistência e de luta do povo negro no Brasil. Então, como nós sabemos, o Brasil assinou a Lei de Libertação dos Escravizados em 1888. E aí, depois disso, houve um crescimento muito grande da desigualdade social, porque esses negros, eles não tiveram assistência do Estado, né? Não tiveram acesso à educação, acesso à saúde. Essas pessoas escravizadas, elas foram deixadas à própria sorte. E aí, isso fez com que essas pessoas se unissem. Mesmo antes da libertação dos escravizados, já havia muitas formas de organização dessa população para resistir à opressão, certo? E uma das maneiras de organização é justamente a formação de grupos culturais, né? Porque o maracatu, como você disse, ele nasceu no estado de Pernambuco, não se sabe quando, não se tem ideia da data de nascimento do maracatu. Uns dizem que é o século XVII, outros dizem que é o século XVIII, mas não existe um registro formal, né, um registro oficial do nascimento do maracatu.
Mas a gente entende que o maracatu ele foi fruto dessa articulação, né? São pessoas que se juntavam para se ajudar, pessoas que se juntavam para se divertir, para se entreter, e a história do maracatu, ela acompanha a história do negro. Por quê? No início do século XX, por exemplo, quando todas as práticas da cultura e da religiosidade africana, afro-brasileira, de matriz afro, foram criminalizadas e foram perseguidas, o maracatu também foi, não é? A capoeira também foi, não é, Marcão? O samba ocupou um lugar aí de destaque, né? Foi um pouco mais aceito como manifestação de matriz afro, mas o maracatu, as religiões afro-brasileiras, a capoeira, o maculelê e muitas outras formas de expressão foram criminalizadas também. E foram reprimidas também. E aí a gente tem, ao longo do século XX, a história de formação dos movimentos negros organizados, que vão culminar na década de 70 com a frente, com o movimento negro unificado, não é? E que vai trazer só agora, no início do século XX, a oportunidade, a chance da gente ter incluído no currículo escolar a história e a cultura afro-brasileira. Então, assim, a expansão do maracatu, Felipe, se dá a partir do momento em que existe uma luta por visibilidade do povo negro. Então, não é só o maracatu que se torna visível, é a capoeira que se torna visível também, é a discrepância, a desigualdade social, né, os números que relegam, né, ao povo negro os piores índices de escolaridade, os maiores índices de encarceramento, uma violência policial muito grande. Então, tá tudo muito interligado. Está tudo muito interligado na história do negro no Brasil, né? Então, o maracatu de baque virado, que é o que eu pratico, o que eu represento e o que eu aprendi com o contato com os grupos de Pernambuco e tudo mais, é uma dessas manifestações que é pouco conhecida, né? Infelizmente, por mais que seja conhecida, a capoeira é muito mais conhecida do que o maracatu de baque virado. Mas, enfim, espero ter conseguido responder de forma sucinta essa pergunta que é tão ampla, né? Conseguiu sim. Antes de passar a palavra para o professor Lincoln, eu queria fazer uma pergunta com base no que você falou. Você falou que você pratica o maracatu de baque virado, né? E existem dois tipos de maracatu, você pode falar melhor. Se eu errar alguma coisa, você me corrija também. Uhum. Mas o de baque virado, que também pode ser chamado de maracatu nação, e Isso. o de baque solto, que pode ser chamado como maracatu rural. Se você puder, eu gostaria que você comentasse a diferença entre eles, a forma pela qual ela é praticada. E no caso do maracatu nação, os dançarinos representam personagens históricos, né? Então tem Isso. o porta-bandeira, dama do passo, a Isso. corte. Se puder Nossa, comentar um pouquinho. agora você dá uma chance de eu esclarecer o tema da nossa conversa aqui, que é o maracatu como fortalecedor da consciência negra, né? Quando a gente vai estudar a origem do maracatu e a origem da formação do maracatu nação, né? A gente se depara com esses símbolos. O maracatu de baque virado, o maracatu nação, ele é formado por uma orquestra de instrumentos percussivos, né? Tem o tambor, que também é chamado de bombo ou de alfaia, tem o gongue, que o Marcão toca muito bem, né, Marcão? Tem os instrumentos de chocalho, né, que a gente diz o abê, e tem os personagens da corte, né, o rei, a rainha, a dama do passo, o palio, né? Eu já falo já do maracatu rural, mas eu vou falar para você o seguinte: quando a gente observa essa formação do maracatu nação e a gente tem personagens que são da cultura europeia, a gente vê aí um indício, um índice de uma negociação que o maracatu fez para existir no Brasil muito interessante. Por quê?
O maracatu ele surgiu da coroação do rei e da rainha do Congo, que eram os representantes de alguns representantes escravizados que faziam um papel diplomático entre o senhor de escravos e os escravizados, né? Havia alguns negros que faziam um papel assim de representação, e aí tinha uma festa de coroação, e eles eram conhecidos, esses representantes, como rei e rainha do Congo. E aí, na comemoração, você tinha o batuque do maracatu na rua. E aí se incorporaram símbolos europeus para que fosse dada a permissão para que essas pessoas saíssem, né, com o seu festejo, né, com a sua comemoração. Então, os próprios senhores de escravos davam aos escravos roupas de reis, de rainhas, era uma negociação, você percebe? A resistência dessa cultura, ela tem muito a ver com essa negociação. Você já ouviu falar também no simbolismo, no sincretismo religioso, né? Cada santo cultuado nas religiões de matriz africana tem um santo representante nas religiões católicas. Né? Por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida, ela sincretiza com a deusa iorubana, né? A orixá Oxum, né? Uma orixá Nagô, que é a deusa da maternidade, das águas. Então, existiu sempre essa negociação, né? E o maracatu é super brasileiro. Ele nasceu no Brasil, ele é fruto da vinda dos escravizados para o Brasil, ele é fruto também dessas negociações com os europeus, e ele também tem elementos indígenas, não podemos esquecer, certo? Mas aí eu estou falando do maracatu nação, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês de 2 vídeos. Depois, se o pessoal quiser buscar no YouTube, buscar nas redes sociais informações sobre o maracatu de baque virado ou de maracatu nação, tem muita coisa, tem muitos grupos, tem, como você disse, tem grupo de maracatu no mundo inteiro, né? E tem os grupos que são as nações em Pernambuco. Em Pernambuco, cada nação de maracatu, hoje em dia a gente tem mais ou menos por volta de 30 nações em Pernambuco, cada nação ela é identificada com uma casa religiosa de candomblé. Então, ela é assentada num templo religioso de matriz africana. Então, existe essa ligação direta em Pernambuco das nações com as manifestações religiosas. Mas eu digo a gente, né, os batuqueiros, né, aqueles que gostam de maracatu, aqueles que praticam maracatu, se aprofundam nas pesquisas, aprendem a tocar, a cantar as toadas e a tocar os instrumentos, a gente é grupo percussivo, então a gente não tem necessariamente uma ligação com o candomblé, certo? Com as religiões. E o maracatu rural, que foi esse que você falou, ele é bem diferente, porque a origem dele é no interior de Pernambuco. E a identificação dele com as religiões é diferente. Ele é mais identificado com as religiões de matriz africana secundárias, né, que a gente chama, que são as que vieram depois do candomblé, e ele tem muito mais elementos católicos também, né, do que o maracatu de baque virado, mas o ritmo é outro, o maracatu de baque solto, ou maracatu rural, ou maracatu de caboclo, que é tudo a mesma coisa. Ele é muito mais acelerado, ele tem metais, que no maracatu de baque virado não tem, então tem cornetas, né, e instrumentos de metal, e ele tem aquela figura que todo mundo identifica com o maracatu, que é o caboclo de lança. Não sei se vocês já viram nos clipes do Chico Science, Nação Zumbi, é aquele personagem que tem uma flor na boca, e ele tem uma peruca toda brilhosa, assim, ele é todo colorido. Esse personagem é um personagem do maracatu de baque solto. O maracatu de baque virado, as personagens mais importantes são o rei, a rainha, a dama do passo, o lanceiro e o palio. E o príncipe e a princesa também, a corte real. E os batuqueiros.
Se deixar, eu falo sem parar de maracatu, Felipe, eu posso agora fazer minha Claro. pergunta? Uhum. Na verdade, a minha pergunta é destinada para os dois, e eu gostaria que o Marcão iniciasse a consideração, mas, na verdade, é para a capoeira e para o maracatu. É o seguinte, eu acho incrivelmente lindo, maravilhoso, os meandros que vocês contam acerca desse caldo cultural maravilhoso, né? Em que se formou essa formação mesmo, né? Dessa mistura maravilhosa que houve e que deu nessas manifestações culturais aí de matriz afro-brasileira. É lindo, maravilhoso no contexto assim histórico. Mas eu estou preocupado com a questão mais atual. Então, assim, eu queria que a gente refletisse um pouco no seguinte aspecto. Parece que sempre houve uma certa marginalização dessas manifestações no país por razões óbvias, né? Porque é uma certa contradição. Uma certa contradição. Parece que tem algum microfone aí chiando, hein? Tem algum microfone aberto que está chiando, isso. Mas parece uma certa contradição, porque ao mesmo tempo que ela se passa, que ela se dá na centralidade da maior parte da população, ela se manifesta na borda, né? Ela se manifesta na borda porque, na verdade, a elite ela não permite que ela se manifeste na centralidade de uma cultura que é elitista, né? Que é uma cultura elitista e que não permite, de fato, a manifestação popular. Eu acho que talvez isso esteja numa certa centralidade dessa discussão. Mas eu queria trazer um pouco uma discussão para a realidade do que está ocorrendo. Nós não podemos esquecer que a gente está sob a vigência de um regime fascista, neofascista. Então, se nós já tínhamos uma perseguição e um total cerceamento de manifestações culturais em regimes, talvez, de centro-direita, né, de uma tendência mais de centro, a gente está no pior dos mundos agora, porque nós temos um regime de extrema-direita, um regime fascistoide, um regime que, inclusive, reafirma a cada dia o racismo estrutural que a gente tem no Brasil, né? Que reafirma sem nenhum tipo de prurido. Eu não vejo nenhum tipo de prurido, nenhum tipo de cuidado, né? Ao contrário. Então, assim, eu pergunto para vocês como que vocês, que são pessoas representantes desses movimentos populares, que estão nessa militância, entende? Como que vocês hoje encaram, como que esses movimentos de matrizes tão ricas, né, do maracatu, da capoeira, entre outros, né, eles poderiam, de fato, servir como um movimento de resistência política, entende? Para esse momento que nós vivemos, agora, para uma questão de organização popular de fato, entende? Organização popular contra essas manifestações políticas neofascistas. Então, assim, para além de ser uma manifestação cultural, como que será? Ou será que poderia ser? Na verdade, é uma pergunta, né? Será que essas manifestações elas poderiam ir para além só de uma questão cultural, mas ir para uma questão de organização sindical, de organização popular, de organização de bairros, de organização no sentido de resistência mesmo contra, enfim, esses genocídios de toda a ordem que vem ocorrendo, né? Genocídio na saúde, genocídio cultural, genocídio educacional, e etc, etc, etc. Acho que o microfone do Marcão tá com problema. A gente não te escuta, eu não ouço, Marcão. Marcão, a gente não está ouvindo o seu áudio. Agora, vocês me ouvem? Agora sim, agora sim. Ah, então, o que ocorre nesse universo? Esse universo é um universo extremamente complexo, porque realmente nós temos a nossa... Eu não vou chamar de elite, porque a elite ela tem uma outra visão.
A elite, ela pensa, ela ainda oferece uma migalha para uma fatia a fatia pobre da sua população. Mas eu diria que a nossa classe dominante, ela tem uma visão, essa visão elitista da classe dominante, ela tem uma série de tentáculos. Ela começa, por exemplo, se valendo do seu sobrenome europeu, e ela se autodenomina branca. Então, ela tem uma necessidade imensa de se afastar dessa ideia da cultura popular, de povo. Ela tem uma necessidade gigantesca, né? Tanto que ela não tem a preocupação da corrupção. Ela deixou claro isso está claro, na nossa sociedade está claro. Quando você pega a questão de Aécio Neves, quando você pega a questão desse paulista que foi governador do estado, né? Não tem como, não existe a preocupação com a corrupção. O que eles estão preocupados é com o avanço dessa fatia inferior da sociedade. É isso que move a nossa elite. E tudo que está por dentro dela. Ou seja, a questão da cultura, muito mais. De um período para cá, nós podemos observar, por exemplo, esses mega shows que acontecem. Por exemplo, nós temos aqui em São João a EAPIC, né? Essa festa grandona, enfim. Mas qual é o fim último, do ponto de vista cultural, que esses eventos têm? É um evento, é um oba-oba, nada ligado a nada e movendo uma grande parcela da sociedade. Ou seja, eles têm um objetivo claro, nítido, de não permitir que a cultura popular se consolide e que haja uma cultura, e pior, e que haja uma cultura. Essa coisa que ela é simbólica e que as pessoas têm, o consumismo está lá e que as pessoas têm que se produzir para ir naquele tipo de festa, mas aquilo não tem nada a ver, não tem a noção de pertencimento. Ou seja, aquele evento não dá a noção de pertencimento. Esse é um dos elementos que vem se contrapondo. Outro elemento que se contrapõe verticalmente é essa questão da competição, para justificar a meritocracia. A competição é algo forte dentro desse protocolo. Quando a gente fala de cultura popular e eu avanço dentro da especificidade da capoeira, a capoeira regional, ela está fora desse conteúdo de meritocrático, essa coisa de ganhar uma medalha, você teve um título, não sei... Nós não estamos preocupados com essa questão de título. Nós estamos olhando para o indivíduo na sua totalidade. E, portanto, não tem essa... E aí a gente a gente fica muito distante desse objetivo que se coloca. Nós, enquanto sociedade, nós podemos perceber hoje que a maioria disparada dos pais, o que ele faz quando ele coloca... E aqui, o que eu digo, ele não tem nada a ver um ataque contra as modalidades que eu possa vir a citar. Não é nada contra. Mas é óbvio que quando seu filho vai para o judô, vai para o karatê, vai para o muay thai, vai para uma série de outras lutas, ele está indo lá com um plano. Olha, meu filho vai ser campeão regional, meu filho vai do bairro, meu filho vai ser o campeão da cidade, ele vai para uma competição regional entre os municípios, ele vai para uma competição estadual, internacional, ou seja, ele vai se encher de troféus e medalhas. Isso é que interessa. É essa competição que não leva ninguém a lugar nenhum. Enquanto o indivíduo está literalmente competindo, ele está andando numa direção oposta do que a cultura propõe, a cultura popular propõe, ou seja, pertencimento. E aí, eu não estou falando de um indivíduo que vai atuar dentro de uma modalidade na forma temporal, ou seja, até os 35 anos ele compete, ele ganha medalha, depois ele vai se coisificar lá no meio. O sistema vai fabricar um outro. A cultura popular, ela trabalha numa outra escala, ela dá pertencimento, e pouco importa se eu tenho 5 anos de idade ou 90 anos de idade. Quem atua dentro da cultura popular
percebe nitidamente que pouco importa quantos aninhos eu tenho. Se eu estou avançado na idade, se eu estou na mais tenra idade. O que importa é a noção de pertencimento, o zelo pelaquela modalidade e o pertencimento que aquela atividade propõe a todas as pessoas, indiscriminadamente, a qualquer indivíduo e a qualquer hora que aquele indivíduo quiser fazer parte dessa confraria, ele pode vir. Então, estes elementos, esses são elementos poderosos que eles são extremamente mascarados. Falar sobre isso é preciso que você tenha um olhar fino, muito apurado para você perceber esse detalhe bobo, mas que afasta as pessoas da cultura popular. Nós moramos aqui, nessa região, no leste paulista, uma região extremamente rica, uma região onde a tecnologia está aqui. Portanto, nós não vemos... está agora Gilberto Gil fazer parte da Academia de Letras, Brasileira de Letras, é uma coisa nova para nós, né? O Machado de Assis foi embranquecido e parte da Academia de Letras. Agora, nesse frenesi total em que as discussões étnico-raciais ganham um peso, e eu concordo com você, Lincoln, quando você coloca, concordo não, nós estamos aí diante de um fato que independe de concordar ou não, uma extrema-direita que bate cotidianamente nas questões étnicas, em todas as linhas, né? A questão LGBT, na questão, inclusive, ministro da Educação falando que o deficiente vai atrapalhar o desenvolvimento dos normais dentro de sala de aula. Enfim, nós estamos vivendo um momento horroroso. E aí, eu vou avançando para finalizar minha fala do seguinte ponto. É neste momento que a cultura ela tem um papel significativo do ponto de vista do que falou a Juliana, a resistência, estar atento a esta movimentação e resistir. Hoje eu sou um membro da escola Filhos de Bimba por conta da resistência que a escola tem com relação a não se render ao modelo capitalista. Né? Não vamos nos render ao modelo capitalista. Nós vamos resistir a este bloco. Essa escola, ela tem um grau de politização gigantesco. Ela não atua ainda nessa direção partidária, sindical, ela ainda não atua, mas é um corpo que tem uma consciência social e política gigantesca e tem feito grandes trabalhos nessa linha. Portanto, eu vejo que este é um momento de que a cultura, sim, ela não deve se render a este modelo, não deve baixar a cabeça para esse neoliberalismo voraz, para essa direita, ultradireita que vem para arrebentar com tudo. Ela vem com tudo. E aí a gente tem que fazer esse papel que sempre foi feito, a resistência. É por aí que eu vejo essas questões. Eu concordo com o Marcão. Então, respondendo à pergunta do professor, é um lugar extremamente fértil para se praticar a resistência aos problemas de opressão mesmo, né? Do regime fascista, dos regimes agora de extrema-direita. A situação é horrível para todos, né? A situação é ruim para todos, para várias camadas da sociedade, mas para os pobres é muito pior, né? Mas se por um lado existe essa negação de espaço à cultura de uma forma geral, a cultura popular ela acaba sendo núcleos de ajuda mútua, que as pessoas se organizam para se ajudar umas às outras e muitas vezes fazer o papel que o Estado não faz. Né? Então, o que a gente vê, né, o maracatu ele tem uma força porque ele é também entretenimento, então as pessoas veem aquilo como algo muito bonito, como um espetáculo,
né? E aí, agora a gente olha, nesse momento agora, por exemplo, para os maracatus de Pernambuco, e essa união que faz as pessoas se sentirem pertencentes, como disse o Marcão, é uma das últimas coisas que restam para essas pessoas, né? Então, o que os maracatus estão fazendo agora, na época da pandemia, que não puderam colocar seus grupos na rua para desfilar, que não puderam vender o seu produto, que são as oficinas de maracatu, dos mestres das nações, o desfile do carnaval, né? As pessoas têm feito campanhas, têm feito mobilizações, têm se organizado cada vez mais para tentar resistir a esse contexto de esmagamento, né, que a gente está assistindo, né? Mas olha só, quando foi 2003 sancionada a lei 3.629, né, que obrigou as escolas a incluir no currículo a história e a cultura afro-brasileira, a gente teve uma transformação muito grande na sociedade. Muitas pessoas que não tinham voz começaram a ter voz a partir desse momento. E eu acho que a partir também da inserção de negros e negras na universidade, com as cotas, a gente alcançou um ponto de não retorno mais. Porque eu estava vendo uns dados no Google, por exemplo, no último ano, as buscas do Google, não sei se vocês viram isso, por palavras como história da África, antepassados, resistência, essas buscas elas quadruplicaram, elas cresceram bastante, né? Então, eu acho que o movimento cultural, como ferramenta de conscientização, ele é muito mais poderoso do que a opressão, porque a opressão, eu acho que ela gera, inclusive, mais resistência, né? Porque quanto mais existe resistência porque existia escravidão, né? E existem manifestações de beleza porque essa beleza é uma forma de dizer não à morte, à doença, às coisas, à violência, à perseguição, à discriminação, ao preconceito. A resposta que a cultura dá a todas essas mazelas é a beleza, né? E no momento que você coloca um maracatu na rua, por exemplo, no carnaval, e esse maracatu ele é composto por pessoas das comunidades, das favelas, você coloca ali um protagonismo nessas pessoas, e quem experimenta esse protagonismo não quer mais saber de ser oprimido, né? Então, eu respondendo a pergunta do professor, esses espaços são espaços de organização política. É esses que são os espaços de organização política. Né? Os espaços comerciais, o Marcão explicou, falou do capitalismo, do neoliberalismo, né? Os espaços que visam lucro, que visam a inclusão no sistema, né? Na máquina, eles acabam entrando no jogo, né? E esses espaços em que existe um culto ao sagrado, um culto mais profundo, né? Que a gente não consegue nem descrever direito como é que funciona isso. A resistência está aí. Esses espaços são espaços de conscientização e de organização. É daí que vai surgir, e que surgem, né? Os líderes, os organizadores de partidos, de propostas. É bastante fertilidade, né, ligada à cultura. Posso fazer uma pergunta, professor? Eu gostaria de fazer essa pergunta tanto para a Ju quanto para o Marcão, mas o Marcão saiu, depois qualquer coisa eu posso fazer a pergunta para ele. A Ju, ela comentou sobre a história da África, num ponto.
E eu queria acrescentar um fato, que durante o mandato do ex-prefeito de São Paulo, era o Fernando Haddad, entre Ô, 2013 Felipe, só um até... minutinho. Você não quer esperar o Marcão entrar e você já pergunta para os dois? Tá, tudo Ele bem. acho que ele deve estar entrando aqui. Marcão, Não, você espera. nos ouve? Você nos ouve, Marcos? Marcão? Sim, ouço. Tá, o Felipe vai fazer uma pergunta para você e para a Juliana, tá? Tá, pode fazer. Beleza. Tá. Então, eu tinha comentado que a Ju, ela comentou num ponto sobre a história da África. E aí eu queria acrescentar um fato, que entre 2013 e 2016, na Prefeitura de São Paulo, que era o Fernando Haddad, foi criado o primeiro livro didático baseado na coleção da Unesco sobre a história da África, onde foram distribuídas 50 mil exemplares nas escolas. E eu gostaria que vocês, como professores e educadores, comentassem a importância do aprendizado da história da África nas escolas, não só no período onde as pessoas eram escravizadas, mas antes disso. Porque, assim como a história do Brasil não começa em 1500, a história dos países do continente africano também não se tem início com a escravidão. Queria que vocês comentassem, vocês podem escolher a ordem de resposta. Juliana. Pois, Felipe, você falou muito bem em relação à história da África ser muito anterior à escravização, né? A diáspora, né? A vinda dos escravizados. Né? Foram mais de 7 milhões de pessoas que foram trazidas da África para o Brasil. E essas pessoas, elas vieram de lugares que já tinham uma história e que esses lugares tinham culturas específicas, tinham práticas religiosas específicas, né? Então, a gente estudar a história da África é uma quebra de paradigmas. Por quê? O europeu só se fez colonizador a partir da inferiorização dos africanos. Então, eles justificavam a escravidão dizendo que os africanos não tinham história, não tinham inteligência, não tinham cultura. E isso justificava a escravização. Então, no momento em que a gente volta os olhos agora para a história da África, e a gente percebe que sim, essas pessoas tinham história e têm história, tinham cultura, tinham suas religiões, suas organizações sociais, suas culturas, muito anteriores ao que a gente pode imaginar, né? Foram centenas de civilizações no continente africano que existiram antes do período de escravização. Quando a gente se apercebe disso, a gente quebra o paradigma chamado eurocentrismo. Né? A Europa não é nem nunca foi o centro do mundo, e nem é a determinante, né, de dizer quem é que tem história, quem é que não tem história, quem é que é superior, quem é que é inferior. Essa é que é a importância de se aprender um pouquinho da história de África. E não só da história de África. A gente também tem que entender que existe a história da China, a história da Índia, né? A história de outros locais do planeta também, que são histórias diferentes da história europeia, que a gente aprende a dizer que é a história certa, né? E que é a história única. Não é, não. A própria filosofia, por exemplo, a própria filosofia. Quando a gente fala da Grécia, que é o berço da filosofia, gregos daquele período beberam da filosofia africana. Né? Portanto, a gente é nítido, a nós fica muito claro o objetivo de que agora nós estamos no mês de novembro, eu tenho falado em algumas escolas por aqui, como é de costume, e a gente percebe que o massacre ele é de tal monta que
as crianças, 2 aspectos me chamam a atenção. Primeiro, que as crianças pensam que África é um país. Eles não têm a concepção do continente, da extensão da territorial que é, quantos países ocupam aquela extensão territorial. E mais ainda, que o Egito dá a impressão que, quando você fala do Egito, eles não têm a concepção de que o Egito é um país africano e que o Egito tem uma história que antecede a tudo isso, né? A tudo isso. Agora, recentemente, eu vi um vídeo em que eu dei um recado para, principalmente, o pessoal neopentecostais, né? Em que eles, muitas vezes, buscam uma justificativa que, às vezes, não é interessante o que se faz, a proposta disso, para massacrar os aspectos da cultura, o povo negro, enfim. Mas aí, passagem como Maria e José levar o menino Jesus para o Egito para que uma ideia de que ele se disfarçasse na multidão. Ou seja, como é que você leva alguém para o Egito para se disfarçar na multidão, loirinho dos olhos azuis? Você está entendendo? É uma reflexão muito forte nesse sentido. Mas, enfim, avançando aqui nessa questão das discussões da proposta, muito importante. Ela é muito importante. Por que eu comecei a falar disso primeiro? A importância está aqui. Um dos elementos que desmonta a cultura, o negro, um dos elementos que desmonta o negro é ele passar dentro de um sistema educacional onde ele só fica sabendo que ele foi escravo. Isso é horrível. Ele não tem ídolos, ele não tem pessoas que contribuíram, ele não tem a noção de que a condição de escravizado, o quão contribuiu para com a sociedade. Para quê? Por quê? Porque trabalhar naquele período, nem a reflexão de que não trabalhar naquele período era uma coisa importante, porque era uma coisa pejorativa trabalhar naquele momento. E hoje nós sabemos, nem essa reflexão é feita. E hoje nós sabemos que o que constrói é o trabalho, é via trabalho que a gente consegue construir. Mas não se faz essa ponte, digamos que as revoltas, tudo que a comunidade fez no sentido do não ao modelo escravista, isso não vem à tona. Então, quando você traz um elemento para dentro principalmente para dentro da escola, que vai encher essas crianças de orgulho, que vai, não apenas as crianças, mas toda a comunidade de orgulho, e vai fazer com que essas crianças melhore essa autoestima dessas crianças, que elas passem a ver o mundo com outros olhos, viu, Felipe? Então é importante, é necessário, isso foi de uma sapiência incrível e tão importante nesse universo negro. Pessoal, eu queria, antes de fazer a pergunta, eu acho que é importante lembrar questões que marcam um pouco a nossa vida, a nossa instituição e essas pessoas que estão aqui. Eu acho que é importante. Primeiro dizer, eu acho que todo registro significativo é algo que nos marca e marca a nossa instituição, que é uma instituição nova, mas que vem fazendo a sua história, né? Olha, Marcão e Juliana, vocês estão dando para a gente uma senhora aula, vocês dois. Eu queria dizer de público isso, uma senhora aula de cultura, de brasilidade, muito legal mesmo, muito obrigado. E eu queria relembrar 2 fatos que eu acho que são significativos para a gente, assim, para mim, pelo menos, e tenho certeza que para o nosso campus. Esse projeto aqui, o humilde que a gente tem, é um projeto de extensão que se chama Projeto de Extensão em Direitos Humanos, né? Eu queria lembrar que, para a gente formatar um projeto de direitos humanos, a gente precisa ter uma parceria com uma instituição da sociedade de São João da Boa Vista. E a primeira instituição que nós fizemos parceria para que esse projeto pudesse ser aprovado é uma instituição chamada Maracatu Baque Virado, né, da Juliana, entende?
Então, a Juliana esteve presente conosco, e isso tem que ser registrado desde o primeiro momento. Uma coisa assim, embrionária, entende? Que ela esteve conosco. Eu acho que isso tem que ser registrado. Então, é engraçada a humildade da Juliana, né? De começar aqui dizendo assim, eu estava na bancada no ano passado. Ela não estava na bancada, ela sempre esteve, na verdade, na concepção desse trabalho desde o início, como uma das condutoras desse trabalho. É que ela é muito humilde, por uma questão de natureza, mas eu acho importante registrar que ela é uma das pessoas que concebeu esse trabalho com a gente. E não adianta você querer fugir para Portugal, não, tá? Porque você continua fazendo parte e vai continuar fazendo parte do nosso time aqui, tá? Você, digamos assim, está emprestado para Portugal, mas você continua, o teu passe continua aqui. Por outro lado, olha como a vida é interessante, né? A primeira live que nós fizemos no nosso projeto, quem teve a presença do Marcão aqui no nosso campus, entende? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente passa a ser uma instituição que tem uma certa relevância exatamente quando a gente faz essa ponte com pessoas da comunidade, entende? Com pessoas que têm realmente uma representatividade popular, que é o caso dessas duas pessoas que estão dando essa grata satisfação para a gente, né? Isso é importante a gente realmente colocar. Então, o Marcão esteve presente aqui na nossa primeira live. O que aconteceu? Nós pegamos aí o rabo de foguete de 2 anos de pandemia, né? E nós queremos retomar isso agora, novamente, fazer esses contatos. Então, gente, vai aqui. O nosso melhor muito obrigado realmente a vocês, porque nós consideramos vocês parceiros, entende? Vocês são parceiros desse time aqui. Então, assim, esse ponto, só querendo colocar, entende? Essa ponte que a nossa instituição, assim, ela fez e tenta fazer, o IFE tenta fazer, tenta buscar essa capilaridade, digamos, com São João, se faz com essas pessoas. E nós contamos com vocês, tá? Eu queria aproveitar, antes de fazer uma pergunta, porque eu acho um pouco arrogante a gente querer fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês são os elementos que podem nos dar. Talvez aproveitar o que vocês queiram falar mais acerca dessas questões, mas também aproveitar que nós temos um público jovem aí que está assistindo, sabe, Juliana, Marcão? Talvez eles queiram saber aonde que eu busco, entende? Aonde que eu posso encontrar capoeira? Mesmo a Juliana estando aí em Portugal, ela deve ter o seu contato aqui em São João. De repente tem uma galera que está querendo conhecer, que está querendo participar, não só em relação à capoeira, não só em relação ao maracatu, mas a outras manifestações populares. A molecada aí tem sede de participar. A molecada também está cansada dessa cultura pasteurizada, que muitas vezes não diz muita coisa. Você vê, o Felipe é um exemplo disso. Esse menino é um menino sensível, menino bacana que está aqui com a gente. É um menino. Ele falou para mim que ele não dormiu ontem. Eu falei, eu duvido que você não dormiu ontem. Que ele falou que estava nervoso. Eu falei, duvido. Você vê que o menino bacana fez as perguntinhas para vocês, bonitinho, né? E fez questão de estar aqui. Então vamos aproveitar vocês aqui. O que vocês podem dar esse recado para essa galera nova do IFE, para essa juventude nossa aí? Como é que eles podem procurar? O que eles podem encontrar fora essas manifestações aí? Qual é o recado que vocês dão para essa galera nossa? Marcão e Vou Juliana. falar, tá, Marcão? Vou começar primeiro agradecendo o professor. É uma satisfação sempre grande estar com vocês do projeto de extensão de direitos humanos. Eu fui bolsista, né, do projeto, no comecinho do projeto, e a gente fez coisas bem bacanas. Durante a pandemia foi um refrigério para nós poder estar juntos, programando as atividades, né? E realmente, Felipe, eu estou encantada com as suas perguntas, com o seu interesse, parabéns, viu? Quero mandar um beijo também para a professora Mariângela, que deixou alguns comentários e que acho que há 2 anos estava com a gente lá presencial, né, na comemoração da Consciência Negra lá no auditório do IF. E eu não abandonei ninguém, não, hein? Estou aqui, passando frio aqui, né? Nesse Portugal. Vim aqui buscar a formação para trazer de volta para o Brasil coisas mais profundas ainda, mais ricas ainda
E vou tocar meu maracatuzinho aqui. Se tiver espaço, eu vou tocar. Olha só, gente. Essas manifestações culturais, lá em São João, né, a gente tem o grupo, o BAC São João, né, que participou desde o início, em parceria com o Projeto de Direitos Humanos, né? Tem a Capoeira do Marcão, que ele vai falar depois, né, que é o espaço do Luiz Gama, lá no centro de São João, que tem sempre atividades, né? O maracatu agora está um pouquinho parado porque eu estou longe, mas é só questão das pessoas que já sabem, né? Já aprenderam a levar a manifestação, que se interessarem, já tem instrumentos lá, tem pessoas lá que podem reavivar, né? Mas de uma forma geral, eu quero deixar um recado assim para as pessoas mais jovens que ampliem o olhar em relação à cultura, né? Porque a cultura pasteurizada, essa cultura de massa, essa cultura comercial, né? Essa indústria da cultura, ela não alimenta a gente com respostas sobre nada. A gente tem algumas respostas superficiais sobre sentimentos, sobre relacionamentos, né? Quando a gente escuta uma música sertaneja, quando a gente escuta uma sofrência e tal, a gente pode até ter algumas reverberações ali, mas a gente encontra respostas profundas mesmo quando a gente se liga a manifestações culturais genuínas, né? Quando a gente escuta um barulho de um tambor, quando a gente vê um caboclo de lança todo colorido, mesmo o carnaval, né? Quando a gente vê aquele desfile de carnaval todo colorido e aquela bateria toda vibrante, mesmo que aquilo seja bastante comercial, que aquilo seja bastante adequado à indústria, a gente percebe que ali tem algumas respostas que a gente não acha na arte de massa, né? Nos espetáculos de massa. Então, busquem, vocês têm a internet a serviço de vocês. Se vocês fizerem uma busca simples lá no Google, maracatu de baque virado, vocês vão encontrar todos os grupos de maracatu, vocês vão encontrar vídeos, vão encontrar documentários sobre a capoeira, sobre o samba de roda, sobre outras manifestações, sobre o boi-bumbá, sobre o folclore brasileiro, sobre arte regionalista, sobre instrumentos musicais variados, sobre a história do Brasil, a história do negro. E eu acho que está muito na mão de vocês agora, das pessoas que se interessam por encontrar respostas mais sofisticadas, né, às nossas inquietações, aos nossos desejos. Eu vejo assim muitos adolescentes agora na época da pandemia meio entediados, meio sem saber, né, sem saber o que fazer, sem encontrar prazer e satisfação nas coisas, né? Pois eu acho que vocês podem ir atrás de muita informação sobre quem vocês são, de onde vocês vêm, qual é a história desse povo, quais são as lutas que esse povo já travou para estar aqui. A gente agora discutindo consciência negra, falando abertamente sobre consciência negra. Gente, vocês têm noção de que em 2004 tinha uma novela na televisão que chamava Da Cor do Pecado, que associava diretamente a cor negra ao pecado. Então, o negro na televisão era visto como uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa. Você não precisa ir longe. Numa igreja pentecostal, né, nada contra as religiões pentecostais, eu respeito todas as religiões, mas existe um culto à ideia de que as religiões de matriz africana são demoníacas, e esse culto ele se deve à ignorância. As pessoas acreditam que na Umbanda, no Candomblé, as entidades, os espíritos, são demônios. Acreditam porque falaram para elas, mas elas não foram lá ver. Elas não pesquisaram. Elas não procuraram saber a história dessas religiões, né? A profundidade dessas histórias, né? Então, vocês têm a internet aí, gente. Ó, bora mergulhar nesse mundo de internet e buscar o que interessa. Como diz a professora Maria Ângela, com toda a sabedoria, a ignorância é a mãe do preconceito. É esse o recado que eu queria dar, professor.
E, mais uma vez, agradeço pelo acolhimento e quero estar presente em outras oportunidades também. Parabéns, Juliana, pela sua colocação. Felipe, professor Lincoln, uma coisa que é muito importante, que todos devem saber, que é o seguinte: as ideias que circulam entre nós, elas são construídas. A gente não pensa por conta própria. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que as ideias que a gente circula, a roupa que a gente usa, o formato de evento que eu quero participar, sabe, o filme que eu quero ver na televisão, as pessoas não param para pensar. As pessoas não reparam que a maioria dos filmes que eu assisto na televisão, os vilões, eles são negros, são mexicanos, são asiáticos. É lá que está o traficante, né? E que o americano é o salvador da pátria. Que o europeu é o bonito, é o belo, né? Enfim, isso parte lá de trás, a ideia de espírito e corpo, aquela coisa que vai deixando as pessoas que trabalham com a ideia do espírito são diferenciadas no bom sentido, e o corpo ele é uma coisa horrorosa, que o pecado mora no corpo, enfim, a cor, o corpo, isso tudo está lotado num plano. Ou seja, as pessoas não param, repito aqui, as pessoas não têm essa concepção de que as ideias são organizadas por pensadores e colocadas entre nós. É por isso que a gente apanha constantemente. E a produção é muito forte nesse sentido. Jornalística, a produção cinematográfica, artística. Então, mas só agora, como foi dito agora há pouco na live, só agora que a gente começou a desmistificar, agora a gente conseguiu fazer com que Machado de Assis realmente foi um indivíduo negro, né? Ele até então era um cara branco, né? Enfim, essas questões, elas batem muito forte em nós. Esse afeto, ele nos prejudica sensivelmente. Porque ele não compõe. Ele coloca as pessoas, eu diria que as pessoas ficam atordoadas no meio. As pessoas ficam atordoadas no meio em meio à sociedade, sem saber muito bem para que lado correr, aonde se referir. Então, quando o professor Lincoln faz essa colocação de dar um recado a esses jovens, aonde eles deveriam se recorrer, eu diria o seguinte: eu estou aqui à disposição dessa galera para comentar, fazer uma série de trabalhos no sentido da formação desses jovens, contribuir, pelo menos, com a formação desses jovens, no sentido de orientá-los, trazer à luz. O Instituto Federal é um apoio muito grande, ele tem uma biblioteca vasta, pode nos auxiliar a estar desenvolvendo uma infinidade de trabalhos nesse sentido. Ele pode, deve. As pessoas precisam saber que o Instituto Federal é um tentáculo da sociedade que contribui muito na formação dos jovens. Contribui por demais. Aqui, em São João, a capoeira que a gente pratica, ligado, como eu disse, à Escola Filhos de Bimba, é um trabalho, é um referencial de cultura, porque a nossa preocupação, ela aborda muito o aspecto cultural, né? Aborda muito a questão da formação desses indivíduos. O movimento negro, do qual eu faço parte, nós estamos muito preocupados com essa juventude que não tem opções, que ficam muito ao Deus dará, nessa cultura, só sobre a batuta dessa cultura de massa, que não oferece algo de conteúdo para essa garotada. Venha para cá, vamos discutir conosco. Às segundas e quartas-feiras, nós estamos lá no Espaço de Cultura Luiz Gama, oferecendo a capoeira para as pessoas. E
Às sextas-feiras, nós estamos lá no ginásio do SIC, desenvolvendo o trabalho com a capoeira. Mas, todo o tempo, se a gente puder organizar um corpo, ou seja, se esse corpo puder crescer no sentido de que a discussão do movimento negro é uma realidade, é necessária, bora, vamos fazer uma discussão, porque é fundamental que a gente discuta. As pessoas, elas ficam mais ou menos bêbadas diante de tanta informação, tanta desinformação. É muita desinformação. Ficam presas à Netflix, que vai ocupar o seu tempo de uma maneira a roubar a sua capacidade reflexiva. É preciso estar vivendo nessa sociedade de uma maneira um pouco mais reflexiva. Por que eu falo da reflexão? Porque, como eu disse há pouco, que as ideias são construídas por um corpo e essas ideias vêm para perto de nós, quem paga caro para que essas ideias sejam construídas e colocadas entre nós é essa classe dominante. Mas a escola não está... A escola não está preocupada. A escola não está preocupada em oferecer essa oportunidade aos jovens. A escola se nega a dar essa... Por quê? Porque a escola é um dos tentáculos da sociedade, como a igreja, como, enfim, alguns elementos que compõem a nossa sociedade. E essas estruturas, sob a batuta de uma classe dominante, uma oligarquia que pensa pouco, muito para poucos e nada para muitos. Essa é a lógica que a gente tem percebido, tem sentido, e agora ficou muito claro entre nós com essa questão dessa fatia grande, dessa miséria aumentando exponencialmente. Pessoas, como é que pode mostrar pessoas, seres humanos, se engalfinhando para pegar osso, para tentar botar algo na mesa? É horroroso, isso é horroroso. Essas pessoas precisam de instrução, essas pessoas precisam de formação, essas pessoas têm fome de informação. Eu acredito muito nisso que eu estou falando. É preciso que essas pessoas nos ouçam. E venha, vamos discutir sobre qualquer aspecto, sobre qualquer tema. Né? Eu vejo, por exemplo, periférico, do ponto de vista periférico, o quão necessário é desenvolver discussão do ponto de vista educacional, para as crianças serem mais críticas em sala de aula e perceber o quanto que elas estão sendo enganadas e tendo muito pouca informação, tendo muito pouco acesso à informação. Tem uma ferramenta como um aparelho celular, um pouco de internet, que isso já lhe daria uma infinidade de condições de conhecer uma série de coisas, mas não tem informações a esse respeito. Enfim, nós temos que estar atentos e sempre, o dia que a sociedade não me indignar mais, o dia que eu parar de me indignar com a sociedade, eu acho que é o momento da gente se despedir dessa terra e ir embora. A gente tem que se indignar sempre, estar sempre atento, estar sempre contribuindo com a sociedade em alguns pontos. Mas é isso. Venha para Maracatu, venha para a capoeira, vamos discutir uma série de... A partir desse elemento que lhe agrada e que é tão importante para o seu físico, para a sua mente, a partir desse momento, desse ponto, vamos discutir uma infinidade de questões. Eu acho que é isso. Muito bem, Marcão, muito obrigado. Olha, gente, é o seguinte, como nós estamos num contexto de cultura e tal, nós vamos ouvir aqui um artista, nós vamos pedir aí alguns minutinhos de um intervalo para ouvir um talento musical, assim, uma coisa incrível, tá? Vai ser uma surpresa para vocês agora. Nós vamos ter uma apresentação musical, só que é surpresa, tá? Vamos aí agora ter uma apresentação que vai nos brindar com um grande músico, um grande cantor. Vamos lá. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.
negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz e guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, oh, oh. Ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh. Bem, pessoal, muito obrigado aí ao professor Hélio Rios pela apresentação. Agora, como tudo que é muito bom, infelizmente, tem um tempo, né? A gente vai pedir, infelizmente, já devido aí ao limite da apresentação, porque nossos alunos vão ter aula daqui a pouco, pedir aos nossos ilustres convidados aí que façam as suas considerações finais acerca aí do assunto. Já agradecendo, né, novamente a participação. Muito obrigado. Então, se vocês puderem, por gentileza, fazer as suas considerações, por gentileza. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e se por acaso alguma questão tiver ficado para trás, quiserem entrar em contato comigo, é só pegar o meu contato depois com o professor Lincoln ou com o professor Hélio, eu posso responder com o maior prazer. E é isso, somente agradecer mesmo, poder estar com vocês aqui, agora já é bem tarde aqui, né? Já são 20 para meia-noite, e foi muito agradável estar com vocês nessa live. Um beijo grande a todos, vamos conhecer, enaltecer a cultura brasileira, né? Tanto brancos quanto negros, todos devemos estar a par da riqueza, da diversidade da nossa cultura, e não nos deixar ficar preso só na superfície daquilo que vendem para a gente, né? Que querem que a gente ache que é a realidade. A realidade pode ir muito além do que a gente imagina. Um beijo para todos e boa noite. Até a próxima. Me ouvem? Tá. Eu quero agradecer o convite, professor Hélio Rios, professor Lincoln, Felipe, Juliana, minha parceira. Um prazerzaço estar podendo falar com você. Fiquei muito feliz de estar com você nessa live. Eu sou muito grato pelos espaços que a gente tem, as oportunidades que a gente tem para se apresentar e colocar o nosso pensamento, né? Nos expor aqui diante de uma série de questões que são sempre muito relevantes e são sempre muito importantes. Eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando, batendo um papo. Espero ter contribuído com alguma coisa, mas eu estou sempre à disposição. Sou sempre um aprendiz que estou aí prontinho para sair a campo e botar a cara a tapa. Esse é o meu papel e eu sou sempre feliz por isso, por estar
fazendo parte de um corpo tão importante, e parabenizo vocês, a instituição, o IFE tem dado uma contribuição poderosa nesse sentido, e isso que a gente faz é tão poderoso que a gente vê a fúria que esse governo genocida tem no sentido de destruir, não quer saber de ideias, é negacionista. Então, ideias são coisas muito importantes e a nossa participação é nesse sentido, é resistir. Muito obrigado. Bom, agora eu quero entrar aqui e fazer uns agradecimentos. Esse projeto, na verdade, é um projeto bem anárquico. Ele tem bastante gente nessa equipe, todo mundo manda e ninguém manda, o que é muito bom. O que vem bem da tradição afro, né? Eu lembro ter sido uma excelente palestra de um antropólogo, quando eu fiz antropologia, e ele falava muito da cultura, das culturas nativas, das culturas originárias, tanto do Brasil como de outras culturas, como da África, e o quanto isso dialogava com a minha ideologia, que é a ideologia anarcossocialista. Então, eu fico muito feliz por isso. Mas nós temos uma turma muito grande, e espero não esquecer de ninguém, da Luísa e da Bruna, que ficaram aí no backstage, se quiser colocar o rostinho aí, se der para colocar, pode colocar. Keren e Amanda, que nos ajudaram muito no post, na divulgação. Carlos Hilari, que deram apoio técnico, super legal, né? A Isabela, que começou declamando essa poesia, que tem fundamento na poesia de Castro Alves, na Negreira, uma poesia, infelizmente, muito constante, como o Lincoln falou logo no começo, e o Márcio também. A gente não deveria falar mais de racismo, não deveria falar mais de exclusão, a gente não deveria falar mais da exploração do homem sobre o homem, mas enquanto vivermos no capitalismo, sobretudo sob um governo fascista, isso passa a sempre ser realidade, né? Passa a ser recorrente. A gente agradece também ao nosso público, é para vocês que a gente faz esse trabalho. A nossa ideia é compartilhar o nosso conhecimento e trazer pessoas, como trouxemos hoje, de grande qualidade. Agradecer o Felipe e o Lincoln, que arrasaram aí nesse trabalho de apresentação. O Felipe fazendo perguntas excelentes. O Lincoln nunca me surpreende, isso me surpreende sempre, né? Porque ele tem uma capacidade artística de falar, de dialogar, e eu fico tentando imitar o Lincoln sempre. Um dia chego perto dele, vocês vão ver. Entendeu? Estou começando, aí, já que eu não consigo falar bem, estou tentando cantar, não sei. Tá? E agradeço aí aos compositores dessa música, né? É uma música que diz respeito, infelizmente, aos dias de hoje. É uma crítica tentando mostrar que do negro ao índio. E agora o homem branco explorado passa pela mesma situação depois das reformas tantas. Bom, agradecer a Marcão, Juliana, o mestre Marcos e a Juliana. Ela foi minha aluna, a Juliana foi minha aluna e professora ao mesmo tempo, né? Já conheci a Ju e o Marcão antes. Assim que eu vim para São João da Boa Vista, eu tive o privilégio de conhecer vocês dois. Foi até o Lincoln que me apresentou vocês e outras pessoas aqui de São João, a Mari, que está aqui nos acompanhando, e outros, que para mim têm sido grandes mestres, grandes professores, não só na teoria, como vocês bem demonstraram hoje, a aula que vocês deram hoje, mas a prática, né? E uma só palavra, na praxis. Então, assim, acho que isso vocês têm e nos ensina muito. Assim, eu tenho vocês dois como referência, tenho vocês dois como exemplo mesmo, e morro de inveja de vocês até pela arte, né? Eu adoro maracatu, adoro capoeira. Quem sabe um dia eu ainda faço parte desses projetos de vocês, mas assim, a gente agradece de coração. A gente sabe das dificuldades que vocês têm. A Ju lá em Portugal, aí com o mestrado dela, o Marcão com tanto compromisso, e se dispõe a mais uma vez vir falar com a gente. O Lincoln lembrou bem. O nosso projeto, quando era presencial, tinha outro nome, e o Marcão já tinha vindo e deu uma aula de capoeira que eu fiquei abismado, né? E a Ju também já tem apresentado presencialmente, eu lembro, e também ela faz parte desse projeto, e a gente convida o Marcão fazer parte do nosso projeto. O projeto é aberto, pessoas de fora podem fazer parte e se sintam à vontade no nosso projeto. Nosso projeto é Direitos Humanos, Arte e Ciência. E hoje vocês cumpriram bem esse papel, né? Trouxeram os dados de fundamentos teóricos, científicos mesmo, da arte, da questão do preconceito, do racismo, que vocês abordaram muito bem, e trouxeram também, pelo viés da arte, comentando sobre a capoeira, sobre o maracatu. Isso sempre para a gente é um aprendizado. Bom, para todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez, muito obrigado, um beijo a todos e todas e todos, e vamos continuar com a nossa luta aí, fora Bolsonaro.